Então, a partir de agora, estamos gravando a nossa aula de fatoração e falaremos hoje sobre o primeiro caso, fator comum. Ok, vamos lá então. Como fatorar o fator comum? Primeiro, o que é fatorar? Fatorar é transformar uma expressão algébrica em um produto de duas outras. Então, eu vou pegar a expressão que eu tenho e vou transformar numa multiplicação, ou seja, num produto. O que é um fator comum? Em relação ao coeficiente, é o maior número que divide todos os coeficientes que aparecem. Em relação à parte literal, é aquela que for comum de menor expoente. Então, repetindo, quem vai ser o fator comum? Vai ser o maior número que divide os coeficientes em relação à parte literal, a que for comum com o menor expoente. Como se determina os termos que ficam dentro do parênteses? Então, vamos lá. Colocar dentro do parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio anterior que tínhamos pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Então, vou transformar em produto as expressões algébricas que eu tenho, vou colocar em evidência o fator comum entre os coeficientes, é o maior número que divide aqueles que ali estão, e na parte literal é a comum de menor expoente, tá? E para achar os termos que ficam dentro do parênteses, você divide cada termo do polinômio que você tinha pelo fator comum. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui um polinômio, 6x⁻³ 3, cujo coeficiente é 6, e a parte literal x⁻³ z, mais 2x²y, coeficiente 2, parte literal x²y, menos 12xw, coeficiente menos 12, parte literal xw. Então, eu vou lá. Em relação aos coeficientes, qual o maior número que divide 6, 2 e 12? Qual o maior número que divide o 6, que divide o 2 e divide o 12? O maior possível é o 2, ó. 6 é divisível por 2. 6 por 2 dá 3. 2 é divisível por ele mesmo, dá 1. E 12 também é divisível por 2, vai dar 6. Então, o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo é o 2. E em relação à parte literal, ou seja, a parte das letras, eu vou buscar qual for comum. Então, eu tenho aqui, ó, x⁻³, x² e x. X é um fator comum. Qual foi o de menor expoente que eu coloquei? Apenas x, que é esse aqui. Z não foi comum, porque só temos no primeiro termo. Y também não foi comum e o W também não. Então, achei como fator comum entre os coeficientes 2. Entre as partes literais, y. X, desculpa. Então, 2x torna-se o fator comum. Como é que eu faço para descobrir esses números que eu coloco aqui dentro? Eu vou pegar cada termo do polinômio que eu tinha e vou dividir pelo fator comum. Então, eu peguei lá o primeiro termo, 6x⁻³ z, e dividi pelo fator comum, 2x. Depois, eu peguei o segundo termo, 2x² y, e também dividi pelo fator comum. E, por último, eu peguei o terceiro e último termo e também dividi pelo fator comum. Como eu faço essa divisão? Entre os coeficientes, basta dividir. Em relação à parte literal, aquela que for comum, a gente subtrai expoente, porque é a regra da divisão de mesma base, ok? Então, aqui ficaria 6 por 2, 3. x⁻³ dividido por x, 3 menos 1, deu x². O z só tinha no primeiro termo, eu repeti, ok? 2x² y dividido por 2x. 2 dividido por 2 deu 1. Quando na frente de um termo tem 1, não se usa colocar. x² dividido por x,
deu x, porque eu subtraí os expoentes. 2 menos 1, 1. X elevado a 1. E o primeiro termo tinha y e eu repeti. Tá? Terceiro termo, menos 12xw dividido por 2x. Menos 12 dividido por 6, por 2, deu menos 6. Em relação ao x, 1 menos 1, 0. Se a subtração dos expoentes der 0, significa que a incógnita não participa mais da resposta, tá? E eu vou repetir, então, apenas o w. Ou seja, a forma fatorada aqui ficou 2x, que era o fator comum, e aqui dentro eu coloquei o resultado das divisões. 3x² z mais xy menos 6w, ok? De novo, então, ó, para fixarmos aí essa ideia. Eu tenho esse polinômio aqui, coeficientes 18, menos 12 e 30. Partes literais, AB, C ao cubo. AB ao quadrado, C. A ao cubo, B, C ao quadrado. Então, eu vou lá. Começando aí a achar o fator comum. Qual o maior número que divide 18, 12 e 30? Olene, o 2 divide todos. É verdade, mas não é o maior possível. Então, o fator comum é o maior número que divide os 3, que seria o 6. 18 por 3, 6. 12 por 2, 6. E 30 por 5, 6. Então, o maior número que divide todos ao mesmo tempo é o 6. Vou analisar a parte literal. Qual ou quais são comuns? A e A ao cubo. A é comum. Qual de menor expoente? A. B, B ao quadrado e B. B é comum. Qual de menor expoente? B. C ao cubo, 6, C ao quadrado. Também são comuns. Qual de menor expoente que apareceu? C. Então, eu obtive como fator comum 6 ABC. O que eu faço agora? Eu pego cada termo do meu polinômio e divido pelo fator comum. Então, eu vim aqui, ó, 18ABC ao cubo, que era o primeiro termo, dividir pelo fator comum. Depois, menos 12AB ao quadrado C, também vou dividir pelo fator comum. E o terceiro termo que está lá, 30 ao cubo BC ao quadrado, também vou dividir pelo fator comum. Então, vamos à divisão. 18 dividido por 6 deu 3. Em relação à parte literal A, expoente 1 menos expoente 1, 0. Então, eu não vou manter o A na resposta, ele saiu. E o B, expoente 1, expoente 1. 1 menos 1, 0. Também não vou manter o B. Mas o C eu irei manter, porque 3 menos 1 dá 2. Então, essa divisão deu 3C ao quadrado. O segundo termo agora, menos 12AB ao quadrado C. Vou dividir pelo fator comum. Menos 12 por 6, menos 2. A, 1 menos 1, 0. Não repito. O B, 2 menos 1, 1. Então, repito o B. E o C, 1 menos 1, 0. O C também saiu aí da divisão, porque na subtração o expoente deu 0. E vou pegar o último termo lá do polinômio e também vou dividir pelo fator comum. 30 por 6 deu 5. O A vai ficar 3 menos 1, 2. O B vai sumir, porque 1 menos 1 deu 0. E o C, 2 menos 1 deu 1. Então, o que vai para dentro do parênteses? 3C ao quadrado menos 2B e 5A ao quadrado C. Maria, dá uma olhadinha para mim se há dúvidas no chat. Por enquanto, ninguém tem dúvida. Okay. Ah, não, pera. Tem dúvida sim. A Julie, eu acho que é a Julie, tá com problemas... Ah, não é dúvida não, desculpa. Tá com problemas de internet. Não vai conseguir assistir a live. Tá bem, então. Depois eu converso com ela, ok? Ela e a Mariana, aproveitando para falar. Tá bem. Aí vamos lá. Coloquei mais um exemplo antes de passarmos lá para os exercícios, que foram aqueles que eu enviei para vocês na segunda-feira.
Olha, dei aqui o polinômio 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a à quarta. Vou pegar esse polinômio aqui para fatorar. Então, vamos lá. Vou olhar os coeficientes, 2, 3 e 1. Como o maior número que divide 1 é ele mesmo, então eu não vou colocar coeficiente no fator comum. Né? Na verdade, eu coloco, porque é o 1, né? Mas não se usa colocar na frente das incógnitas 1. Tá? E em relação à parte literal, vamos ver aí com o que a gente vai ficar. A ao quadrado BC, A ao cubo C e A à quarta. Então, o comum foi A e o de menor expoente foi A ao quadrado. Ou seja, vou agora pegar cada termo desse polinômio e vou dividir pelo fator comum. 1 ao quadrado. Só não usa colocar o 1 aqui, tá? Então, peguei o primeiro termo para dividir pelo fator comum, o segundo também e o terceiro também. Aqui vai ficar, ó, 2 dividido por 1 deu 2. O A, 2 menos 2, 0. A sumiu. Vou manter o B. Então, apenas 2B. Esse A elevado a zero, a gente não usa permanecer com ele, tá? Apenas 2B. 3 dividido por 1, 3. O A, 3 menos 2, 3 menos 2, vai dar 1. A elevado a 1. A gente usa colocar apenas A, porque expoente 1 não se coloca, né? Não se usa colocar. E o C, eu tenho ele no primeiro termo e ele não apareceu no fator comum. Então, a gente mantém. Agora, eu vou pegar o terceiro termo, A à quarta, e vou dividir por A ao quadrado. Repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Ok. E agora, vou levar esses termos aqui que eu consegui para dentro do parênteses. 2b, o próximo sinal é mais, ó, mais 3ac, próximo sinal é menos, menos a ao quadrado. Então, fatoramos aí o polinômio que havia sido dado. Agora, a gente passa lá para os exercícios que eu pedi vocês que fizessem. E eu gostaria que vocês anotassem aí no chat e a Maria fosse me informando o resultado das fatorações. Como ficaria a letra A fatorada? Maria pode falar, tá, Maria? Posso? Vai dando uma olhadinha no chat e vai falando. Letra A, o polinômio é 4x mais 4y. Quem seria o fator comum? Professora, ninguém colocou, mas na minha resolução ficou 4 vezes x mais y. Então, eu olho os coeficientes. O maior número de 4 e 4 é o próprio 4. E a parte literal não havia nada de comum. Então, 4x dividido por 4 deu x. 4y dividido por 4 deu y. Resposta correta, 4 vezes x mais y. Letra B. Quem é o fator comum? Quem é o fator comum da letra B? O fator comum é 7, porque é o maior número que divide o primeiro termo e o segundo também. 7A dividido por 7 deu A, menos 7B dividido por 7 deu B. Então, forma fatorada 7 vezes A menos B. Letra C, fator comum, 5, porque é o maior número que divide o 5 e ele mesmo. Parte literal não tinha fator comum. Então, 5x dividido por 5 deu x, menos 5x dividido por 5, ou melhor, menos 5 dividido por 5 deu menos 1. Letra D. Não temos coeficiente, só parte literal. Quem é o fator comum? O A. AX dividido por A deu x, menos
AY dividido por A deu Y. Letra E, fator comum. Coeficiente, aqui era 1, aqui era 6. Maior número que divide 1 é apenas ele mesmo. Parte literal, y² e y, vai para a evidência de menor expoente. Então, y² dividido por y deu y, mais 6y dividido por y deu 6. Forma fatorada, y vezes y mais 6. Maria, qual foi o seu fator comum na letra F? 2 vezes 3x² menos 2a. Muito bem. Porque quando eu olho para os coeficientes, 6 e 4, o maior número que divide eles é 2. Na parte literal, não houve fator comum. Então, ficou aí, 2, né, como fator comum. 6x² dividido por 2, 3x². Menos 2 vezes o que dá 4a? 2a. Faltou um 2 aqui, que eu vou acertar depois antes de mandar os slides da aula para vocês. Correto. Letra G. Qual foi o fator comum, Maria? x² X vezes ao quadrado. 4x³ menos 7. Quando eu olhei para a parte literal, que era coeficiente, que era 4 e 7, o maior número que divide os dois é apenas o 1. E a parte literal, o x era comum, né? Foi para a evidência de menor expoente. Então, x². 4x² dividido por x², 4x², menos 7x² dividido por x², 7. Ok. E essa letra H, que só tem parte literal, quem seria o fator comum? Pode falar, Maria. m² vezes m² menos 1. Isso aí. Então, se só tem parte literal, o fator comum é o m de menor expoente, no caso, m². m² vezes o que dá m à sétima? M à quarta. m² vezes o que dá ele mesmo? Menos 1. Bastaria dividir. M à sétima por m² deu m à quarta. Menos m² dividido por m², como eles são iguais, menos 1. Essa letra I segue a mesma ideia do de cima. Só tem parte literal, elas são comuns, a de menor expoente, A ao cubo. A ao cubo dividido por ele mesmo deu 1. A sexta dividido por A ao cubo, repete a base e subtrai expoentes. Letra J, fator comum. Aqui é 1, então eu não preciso me preocupar com o coeficiente. Eu vou pensar na parte literal. Qual a parte literal comum de menor expoente? X. Então, x² dividido por x deu x. Mais 13x dividido por x, dá para cortar o x e sobrou 13. X vezes x mais 13. A letra K segue a mesma ideia da letra H e I. Só tem parte literal, a comum de menor expoente é x elevado a 50. X a 50 dividido por ele mesmo deu 1. X a 51 dividido por x a 50 deu x, e repetiu o sinal do meio. Então, x elevado a 50 vezes 1 mais x. Letra L. Maior número que divide 8 e 12 é o 4. X é fator comum, o de menor expoente, x ao cubo. Então, ficamos aqui, com 4x² como fator comum. 8x à sexta dividido por 4x², deu 2x², porque 8 por 4 é 2. Se x à sexta dividido por x², deu x². Menos 12x² dividido por 4x². 12 por 4 deu 3, x² dividido por ele mesmo dá x elevado a 0, e x elevado a 0 a gente não mantém, ok? Letra M, maior número que divide 15 e 21. 3.
Parte literal, a comum de menor expoente, x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado foi o fator comum. 15x ao cubo dividido por 3x ao quadrado, 5x, menos 21x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, 21 por 3 deu 7, x ao quadrado dividido por ele mesmo daria x elevado a zero, e x elevado a zero a gente não mantém, porque o resultado seria 1. Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Maior número que divide 14 e 42 é o próprio 14, parte literal, comum, x, a de menor expoente. 14x ao quadrado dividido por 14x, x, mais 42x dividido por 14x, 42 por 14 deu 3, o x também estaria elevado a zero, então a gente não anota lá. E o último termo é o fatorar do polinômio x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Só estamos trabalhando com parte literal. Então, entre x ao quadrado e x vai para a evidência x. Entre y e y ao quadrado vai para a evidência y, xy. xy vezes o quê? Que dá x ao quadrado y, ou x ao quadrado y dividido por xy. O y desaparece e o x, 2 menos 1, 1. Então, x elevado a 1. Mais xy ao quadrado dividido por xy, o x vai desaparecer e o y vai ficar 2 menos 1, 1. Então, xy vezes x mais y. Dúvidas aqui nessa correção de atividades que eu havia enviado para vocês? Sem dúvidas. Tudo bem. Então, vamos lá. Essas fatorações... Professora, Oi. não está faltando a P, Q, R e ST, não? Oi? Você passou até a letra T. Tinham outras lá? Tinham. Faltou a P? Se você... Faltou a P, Q, R, S, T. Ah, tá. Depois, então, eu envio, Maria, que eu não estou encontrando elas aqui. Eu volto lá Tudo aqui no bem. exercício e envio depois na atividade do portal, tá bem? Esse exercício aqui foi o exercício proposto na aula passada. Eu pedi que vocês... Não, esse aqui foi... Desculpa, tá? Essa aqui foi a questão de número 1 da sua apostila, que na sexta-feira eu pedi que vocês fizessem. E a questão de número 1 falava assim: vamos fatorar algumas expressões algébricas por fator comum. Então, ó, a letra A que apareceu lá, x ao quadrado mais 2x. Coeficiente 1, coeficiente 2, então, na evidência, eu não coloco o coeficiente. Parte literal, fator comum, x, porque é o x de menor expoente. X ao quadrado dividido por x deu x, mais 2x dividido por x deu mais 2. A letra B, a sexta menos 4a ao quadrado. De novo, um dos coeficientes é 1, então eu não vou ter um coeficiente como fator comum, apenas a parte literal, que será o a ao quadrado, que é o a de menor expoente. A sexta dividido por a ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4a ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar menos 4, porque o a ficaria elevado a zero. A próxima, 6x ao cubo y ao cubo, menos 9x ao quadrado y, mais 15xy ao quadrado. Maior número que divide 6, 9, 15, 3. Parte literal, x é comum e y também. De menor expoente, xy. Então, 3xy é o fator comum. 6x ao cubo y ao cubo, dividido por 3xy, 6 por 3 deu 2. X vai ficar elevado ao quadrado, porque expoente 3 menos 1 deu 2. Y também vai ficar elevado ao quadrado, porque 3 menos 1 deu 2. Menos
9x² y dividido por 3xy, 9 por 3 deu 3, o x eu vou subtrair o expoente, 2 menos 1 deu x elevado a 1, e o y, né, eu vou cortar na divisão porque são iguais, ou seja, ele ficaria elevado a zero. E o terceiro termo, 15 por 3 deu 5, vou cortar o x, porque o mesmo que eu tenho lá no numerador eu também teria no denominador, e o y, 2 menos 1 deu 1, então 5y. A próxima, maior número que divide 8, 32 e 24, 8. Parte literal não é comum, porque o último termo não teve x. Então, fator comum, apenas 8. 8x² dividido por 8, corto o 8, mantém o x². Menos 32x dividido por 8, 4x. Menos 24 dividido por 8, 3. E essa outra aqui, ó, um polinômio grande, né, com várias partes em cada termo. Então, o maior número que divide 5, 15 e 50 é 5. O A é fator comum, o B é fator comum e o C também. O A de menor expoente, o B de menor expoente e o C de menor expoente. Vou voltar dividindo. 5 por 5 deu 1. A, 2 menos 1, 1, A elevado a 1. B, 3 menos 1, 2, B elevado a 2. C, 4 menos 1, 3, C elevado a 3. Mais 15 por 5, 3. Deu para cortar A porque eram iguais, B porque eram iguais e C porque eram iguais. Sobrou apenas 3. Mais 5 vezes, daqui para lá, né? 50A quarta BC ao quadrado dividido por 5 ABC. 50 por 5 deu 10. A, 4 menos o expoente 1 deu 3. O B deu para cortar, porque eles tinham o mesmo expoente. E o C, 2 menos 1, 1. C elevado a 1. Também tínhamos aí essas outras aqui no exercício 1. Nessa primeira, o maior número que dividiu 8, 2 e 6 foi 2. O fator comum na parte literal, x. Primeiro termo dividido por 2x, deu 4x². Menos. Segundo termo dividido por 2x, x. Mais o terceiro termo dividido por 2x. 6 por 2 deu 3 e deu para cortar x. Essa, maior número que divide 4, 2 e 6, 2. Parte literal comum de menor expoente, x. Fazendo a divisão do primeiro pelo fator comum, deu 2x². Do segundo pelo fator comum, mais x. Do terceiro pelo fator comum, 3. Essa próxima aqui, maior número que divide 8, 16 e 24, 8. O B de menor expoente que apareceu, B. 8b² dividido por 8b, deu b ao cubo, menos 16b² dividido por 8b, 2b, menos 24b dividido por 8b, deu 3. Penúltima, maior número que divide 3, 9, 6 e 21, 3. X foi fator comum. O de menor expoente foi x. Apareceu y, mas não era fator comum a todos. Então, divido o primeiro termo pelo 3x, deu x, menos o segundo termo por 3x, deu 3y, mais terceiro termo dividido por 3x, 2, mais quarto termo dividido por 3x, 7x². E a última fatoração, maior número que dividiu aqui foi o 2, porque ele era o maior que dividiu o 8, o 6 e o 12. X era fator comum, a de menor expoente. Y também era fator comum de menor expoente. Primeiro termo dividido pelo fator comum, 4x². Mais segundo termo dividido pelo fator comum, 3xy².
E o terceiro termo dividido pelo fator comum, menos 6. Aí, ó, nós também temos aí essa questão de número 1. Fatora o polinômio indicado em cada item. Aqui, o fator comum aqui entre os coeficientes foi o 5, porque é o maior número que divide ele mesmo. Parte literal não tinha fator comum. 5A dividido por 5 deu A, menos 5B dividido por 5B. Letra B. Maior número que divide 12 e 4 é o próprio 4. Parte literal não houve fator comum. 12x dividido por 4, 3x, mais 4y dividido por 4y. Essa letra C, olha bem para ela. Ela traz como fator comum uma forma já fatorada, ó. A vezes, tá vendo? B vezes, C vezes. Então, em cada termo aqui, o que é fator comum é o m menos n, porque ele apareceu em todos. Vezes, se eu pegar A vezes m menos n e dividir por m mais n, eu corto m mais n, sobra A. Se eu fizer a mesma coisa com o segundo termo, dá para cortar o m mais n, sobra b. E se eu fizer a mesma coisa com o terceiro termo na divisão, eu posso cortar o m mais n, sobra c. Tá? Letra D, fator comum entre o coeficiente, os coeficientes, né? 5, que é o maior número que dividiu aqui, e na parte literal, x. 25x dividido por 5x, 5, mais 5xy dividido por 5x, y. Letra E. Essa questão aqui, ó, é como a letra C, tá vendo? Fator comum já estava numa forma fatorada, seria o y mais 1, vezes esse primeiro termo dividido por y mais 1, sobraria apenas x, menos o segundo termo dividido por y mais 1, eu corto, né? E sobraria apenas n. Letra F, fator comum dos coeficientes, se aqui já tem 1, não colocarei na evidência um fator comum numérico. Vou para a parte literal. X é comum e o de menor expoente é x. X ao quadrado dividido por x, x, menos 2xy dividido por x, 2y. Letra G, fator comum A, AB dividido por A, deu B, menos A ao quadrado dividido por A, deu A, mais A ao cubo dividido por A ao quadrado. E letra H, fator comum A, né? A dividido por ele mesmo deu 1, mais A quarta dividido por A deu A ao cubo, eu subtraio os expoentes, mais A sexta dividido por A deu A quinta, mais A quinta dividido por A, que deu A quarta. Letra I, maior número aí que divide os dois, 6xy. Dentro do parênteses ficou 2x menos 3y. Agora vem aqui um fator comum que eu tenho que jogar na evidência entre frações. Então, eu vou olhar aqui, ó, 2 e 1. Se um dos coeficientes é 1, eu não preciso me preocupar com o coeficiente aqui do fator comum, porque vai ser 1 mesmo. Entre 5 e 10, o maior número que divide os dois, 5. Vezes, vou para a evidência. Se eu dividir 2/5 de r ao quadrado por r ao quadrado sobre 5, vai sobrar apenas 2, mais r ao cubo sobre 10, dividido por r ao quadrado sobre 5, subtrai os expoentes, deu r. 10 dividido por 5 deu 2. Letra K, coeficiente 1, não me preocupei aqui em cima, no denominador, maior número que divide 2 e 4, 2. Comum aqui, o A de menor expoente, A quarta, vezes parênteses. A quarta para chegar à sexta ao quadrado.
2 vezes quanto que dá o próprio 2? 1. Sendo o denominador 1, não há necessidade de colocar. Menos a quarta vezes o que dá o 5a quarta? 5. E 2 vezes quanto que daria o 4? 2. Dúvidas aqui até a letra K? Sem dúvidas, professora. Você poderia voltar na H, Posso. que não deu para ver a correção. Tá. Voltando lá. Letra H. A vezes, parênteses, 1, mais A ao cubo, mais A à quinta, mais A à quarta. Ok, obrigada. Bem? Então, vamos seguir aqui para a questão de número 2. Calcule o valor da expressão a ao quadrado x mais b ao quadrado x mais c ao quadrado x, sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é 45 e que x é 2,4. Como é que você fez esse, Maria? Eu fiz a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, fecha parênteses, vezes x. Ou seja, Aí, como você a ao fatorou com quadrado, fator comum? isso, fator comum, que era x X. e 1. Aham. Aí sobrou essas três letras com esses expoentes, que no final eu vi que dava 45, como mostra a questão. Aí eu multipliquei por 2,4, que é o valor de x, e deu 108. Ok, vamos ver então, ó. Primeira coisa que ela fez, pegou a expressão algébrica, o polinômio e fatorou. O fator comum aqui era x. A ao quadrado x dividido por x ao quadrado, mais b ao quadrado x dividido por x, b ao quadrado, mais c ao quadrado x dividido por x, c ao quadrado. Quando ela olhou para esse produto, ela falou assim, x, o exercício me deu 2,4, trocou. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, o exercício também me deu, dizendo que era 45. Então, ela fez uma segunda troca. Ela trocou x por 2,4, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado por 45. Multiplicando aí, o resultado deu 108. Ok? Certinho. Agora vem a questão de número 3. Observe as medidas do paralelepípedo. O que é paralelepípedo? Paralelepípedo é uma figura espacial, também conhecida como prisma retangular. O paralelepípedo tem comprimento, tem largura e tem altura. Então, eu tenho 3A de comprimento, largura A menos 1 e altura 2A. Vamos ver o que o exercício quer que a gente faça nesse paralelepípedo. Letra A. Determine a área da superfície total desse sólido e escreva a resposta por meio de um polinômio. Então, se eu quero calcular área, eu quero achar a área desse retângulo de frente do fundo que é igual, do retângulo de cima do fundo que é igual, do retângulo lateral da outra lateral que é igual, tá? E se eu vou calcular a área de retângulo, eu sempre vou fazer comprimento vezes largura. Então, eu vou começar pelo fundo, ok? O comprimento do fundo é 3A, a largura é A menos 1. Ó, 3A vezes A menos 1 vai dar 3A ao quadrado menos 3A. Essa daqui é essa face que está aqui embaixo, mas eu tenho uma igual lá em cima. Se eu tenho uma igual, eu posso pegar o polinômio que deu a área do fundo e multiplicar por 2. Vai dar 6A ao quadrado menos 6A. O que é isso? A área do teto e do fundo, tá? Agora eu vou achar a área desse retângulo lateral aqui, ó. Ele é 2A por A menos 1. Então, eu vim multiplicar 2A vezes A menos 1. 2A ao quadrado menos 2A. Mas tem outro igual? Tem, nessa outra lateral.
Então, eu vou pegar essa área que eu consegui e vou multiplicar por 2. Vai dar 4a ao quadrado menos 4a. E ainda falta calcular frente e fundo. A frente é 3a por 2a e o fundo também. Então, eu peguei 3a vezes 2a, deu 6a ao quadrado. Como eram duas faces desse tipo, 12a ao quadrado. E agora eu vou somar o 6a ao quadrado menos 6a com 4a ao quadrado menos 4a com 12a ao quadrado. Agrupei os semelhantes, 6, 12a ao quadrado mais 12a ao quadrado, não, 6a ao quadrado mais 4a ao quadrado mais 12a ao quadrado, 22a ao quadrado. Menos 6a menos 4a menos 10a. E ele queria a resposta fatorada. E aí eu fatorei, Maior número que divide 22 e 10, 2. Parte literal, fator comum, A. Dividindo aqui deu 11A, dividindo aqui deu menos 5. Hoje nós vamos ficar por aqui. Quando nós nos encontrarmos na próxima aula novamente, sexta-feira, eu vou voltar a essa questão 3, que eu acabei passando por ela muito rápida, e a gente vai seguir para o segundo caso de fatoração, que é agrupamento.